Tem uma pergunta que poucos cristãos têm coragem de fazer em voz alta, não por falta de fé, mas por medo da resposta. Eu estou realmente seguindo a Jesus ou estou apenas frequentando uma religião com o nome dele? Porque existe uma diferença enorme entre as duas coisas. E nos dias de hoje, essa diferença ficou mais difícil de enxergar do que nunca. A cultura cristã está em todo lugar. Tem música gospel no topo das paradas. Tem pastor famoso com milhões de seguidores. Tem versículo bíblico em caneca, em camiseta, em capinha de celular. Tem culto com produção de show internacional. E no meio de tudo isso, a pergunta mais básica do cristianismo ficou enterrada. O que significa realmente seguir a Jesus? Não o Jesus das frases motivacionais. Não o Jesus que só aparece quando você precisa de milagre. Não o Jesus adaptado para caber nas suas preferências e no seu estilo de vida. O Jesus da Bíblia, o Jesus histórico, o Jesus que disse coisas que desconfortam, que confrontam, que custam caro. Esse Jesus. Como você segue ele hoje? Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus reuniu os discípulos e disse algo que não aparece muito nos cultos modernos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. 3 verbos, 3 condições, 3 movimentos que definem o que é seguir a Jesus de verdade. Negar a si mesmo. Tomar a cruz cada dia. Seguir. Vamos abrir cada um desses verbos porque eles contêm tudo o que você precisa entender. Negar a si mesmo não significa se odiar, não é autoflagelação, não é viver em miséria achando que sofrimento é espiritualidade. O grego usa aparneomai, rejeitar, repudiar, recusar. É o mesmo verbo usado quando Pedro negou Jesus 3 vezes, com a mesma intensidade, com a mesma força. Jesus está dizendo: faça com você mesmo o que Pedro fez com ele naquela noite. Rejeite, repudie, recuse dar ao seu eu o lugar central que ele está acostumado a ocupar. Porque o problema fundamental do ser humano depois da queda não é falta de informação, não é falta de recursos, não é falta de oportunidade. É que cada um de nós nasceu com um eu que quer ser Deus, que quer decidir o que é certo e errado, que quer o controle, que quer seus desejos, seus planos, sua vontade no centro de tudo. E seguir a Jesus começa quando esse eu desce do trono. Não uma vez, não na conversão e pronto. Cada dia. Jesus foi específico, cada dia. Porque cada dia o eu tenta subir de volta. Cada dia surgem situações onde o eu quer decidir sozinho, quer escolher o caminho mais confortável, quer colocar os próprios interesses acima de tudo. E cada dia você precisa dizer não para esse eu, não com força de vontade humana, com a graça de Deus que capacita quem está genuinamente rendido. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo descreve o que acontece quando isso se torna realidade. Já estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu. Essa frase é o coração do cristianismo bíblico. Não é eu com Jesus me ajudando. Não é eu tentando ser melhor com uma dose de espiritualidade. É Cristo vivendo em mim enquanto eu fico fora do caminho. Isso é radical, e é exatamente por isso que tão poucos vivem assim. Porque negar o eu custa. Custa nas decisões de carreira, quando Deus chama para um caminho que o mercado não valoriza. Custa nos relacionamentos, quando você precisa perdoar alguém que claramente não merece. Custa nas finanças, quando a generosidade que Deus pede vai contra toda a lógica de segurança pessoal. Custa no tempo, quando orar e ler a palavra compete com 1000 outras coisas mais urgentes e mais prazerosas. Negar o eu é caro, mas é o primeiro passo para seguir Jesus de verdade. O segundo movimento, tomar a cruz. Cruz, no primeiro século, não era símbolo de joia, não era decoração de parede. Era instrumento de execução pública, era vergonha, era rejeição, era morte lenta e dolorosa diante de todo mundo.
Quando Jesus disse, "Tome a sua cruz", os discípulos viram aquela imagem com olhos que nunca viram uma cruz em vitrine de loja. Eles viram homens carregando madeira pesada pelas ruas, sendo levados para morrer. E Jesus disse, "É assim. Tomar a cruz significa abraçar o que vem com seguir a Jesus. A rejeição de quem não entende suas escolhas, o isolamento de quem prefere o caminho largo, o desconforto de ser diferente numa cultura que não valoriza o que você valoriza, a perda de reputação quando você recusa coisas que o mundo celebra, a pressão de nadar contra a correnteza todos os dias." João capítulo 15, versículos 18 e 19. Jesus avisou com antecedência: "Se o mundo os odeia, saibam que antes de vocês me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como não são do mundo, pois eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. O mundo vai rejeitar quem segue Jesus de verdade. Não o cristão cultural que é indistinguível do mundo. Não quem usa versículo como slogan motivacional, mas vive exatamente como quem não tem fé. Mas quem realmente vive os valores do reino, pureza, honestidade radical, generosidade que não faz sentido financeiro, perdão quando todo mundo acha que você tem direito de guardar rancor, fidelidade quando seria muito mais fácil ceder, esse vai sentir o peso da cruz. E nos dias de hoje isso tem nome, tem sabor específico. Seguir Jesus hoje significa abrir o celular e não consumir o que todo mundo está consumindo. Significa usar as redes sociais de um jeito completamente diferente da lógica de exposição e vaidade que governa esse espaço. Significa ter conversas difíceis quando a verdade está sendo distorcida, mesmo que te custe seguidores, amizades, aprovação. Significa que quando o chefe pede para você mentir nos números, você não mente, mesmo que custe o emprego. Significa que quando todo mundo na sua roda está fofocando, você sai da conversa, mesmo que pareça estranho. Significa que quando a cultura diz que determinado pecado não é mais pecado, você não muda sua posição porque a maioria mudou. Você volta à Escritura. Isso é carregar a cruz hoje. E o terceiro movimento, seguir. Seguir pressupõe que há alguém na frente, que você não está traçando o próprio caminho, que você não está indo onde seus instintos mandam ou onde a cultura aponta. Você está atrás de Jesus, no ritmo dele, na direção dele, pelos caminhos que ele escolhe. E isso exige conhecer Jesus, não saber sobre ele, conhecer ele. Tem uma diferença que precisa ser dita claramente. Você pode saber a história de alguém sem conhecer essa pessoa. Pode saber datas, fatos, realizações, pode ter lido a biografia completa. E ainda assim, ser um estranho para ela. Conhecer Jesus é diferente de saber sobre Jesus. É relacionamento vivo, é tempo real, é palavra lida com o coração aberto e não só com o olho correndo pelo texto. É oração que é conversa de verdade e não recitação de lista. É obediência que nasce de amor genuíno e não de medo de punição. João capítulo 10, versículo 4. Jesus falando do bom pastor. Quando ele conduz as próprias ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Seguem porque conhecem. A ordem importa. Você não segue para conhecer. Você conhece e aí consegue seguir. O conhecimento de Cristo é o que torna o seguimento possível. E como você conhece alguém? Passando tempo com essa pessoa. Ouvindo, observando, prestando atenção nos detalhes, respondendo quando ela fala, ficando mesmo quando é desconfortável. É assim com Jesus. Você o conhece na palavra, na oração, na obediência, na comunhão, no sofrimento, nos momentos de deserto onde não tem mais nada para segurar além dele. Agora deixa eu falar de algumas coisas concretas que seguir Jesus significa nos dias de hoje. Porque teoria sem aplicação é só conhecimento que infla e não transforma. Seguir Jesus hoje significa que sua relação com o dinheiro é completamente diferente. Lucas capítulo 16, versículo 13. Jesus foi direto. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um
e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro não é mal. A ganância é. Amar o dinheiro é. Fazer do dinheiro o centro das decisões é. Quando a pergunta dominante da sua vida é: quanto vou ganhar com isso? Em vez de o que Deus quer que eu faça, você tem dois senhores. E Jesus disse que isso não funciona. Seguir Jesus hoje significa que seu dinheiro não é seu, é de Deus, confiado a você para administrar com sabedoria e generosidade. Significa que você dá com alegria, não com calculadora na mão. Significa que você não define seu valor pelo que tem. Significa que você consegue viver com menos se Deus pedir, e usa o que tem para avançar o reino e servir as pessoas. Seguir Jesus hoje significa que seus relacionamentos têm um padrão diferente. Não é só sobre com quem você namora ou casa, embora isso importe profundamente. É sobre como você trata as pessoas. Jesus resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus com tudo que você é e amar o próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Amor ao próximo não é sentimento, é escolha, é ação. É servir quando você não está com disposição. É perdoar quando você tem todo o direito de guardar mágoa. É dizer a verdade quando a mentira seria mais cômoda. É estar presente quando custaria tempo que você não tem. E João capítulo 13, versículo 35 confirma que isso não é opcional. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O amor entre cristãos é a prova de que o seguimento é real. Não a frequência no culto, não o conhecimento bíblico, não a experiência espiritual. O amor que se vê, que se sente, que transforma relacionamentos concretos. Seguir Jesus hoje significa que você tem uma postura diferente diante do sofrimento. Isso é talvez o ponto mais distante da mensagem cristã que tem circulado nas últimas décadas. Porque muito do que é pregado promete que seguir Jesus elimina o sofrimento, que fé suficiente produz vida sem dor, que bênção é sinônimo de ausência de dificuldade. Mas Jesus disse o oposto. João capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Terão. Futuro certo. Não possibilidade. Não exceção para quem não tem fé suficiente. Quem segue Jesus vai passar por aflição. O que muda não é a presença do sofrimento. É o que você faz com ele. É quem está com você dentro dele. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve completar sua obra, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A prova da fé produz perseverança. O sofrimento tem propósito nas mãos de Deus. Ele usa o que dói para produzir o que dura. E quem entende isso não busca fugir de toda dificuldade, busca discernir o que Deus está fazendo dentro dela. Seguir Jesus hoje também significa que você tem responsabilidade com a verdade num mundo que relativizou tudo. João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Verdade liberta. Não opinião, não narrativa, não o que a maioria acha. Verdade. E num mundo onde cada um tem a própria verdade, onde discordância é confundida com ódio, onde fidelidade à Escritura é chamada de intolerância, seguir Jesus significa não ceder. Não com arrogância, não com agressividade, não com julgamento que condena sem amor, mas com firmeza gentil que não negocia o que Deus revelou. Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verdade em amor. Os dois juntos. A verdade sem amor vira arma. O amor sem verdade vira cumplicidade. Jesus foi cheio de graça e verdade. Os dois ao mesmo tempo. Sempre.
E seguir Jesus hoje significa que você se importa com quem está perdido. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. As últimas palavras de Jesus antes de ascender. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Vão, façam discípulos. Não é sugestão para quem tem o dom de evangelismo. É mandamento para todo seguidor de Jesus. Você não precisa pregar em estádio. Você precisa ser testemunha no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, nas suas redes sociais, nos seus relacionamentos cotidianos. Discipular não é recrutar pessoas para uma religião. É apresentar Jesus e caminhar com pessoas que estão aprendendo a seguir Ele. Da mesma forma que alguém caminhou com você. Tem alguém na sua vida que ainda não conhece Jesus? Essa pessoa é sua responsabilidade. Não a responsabilidade do pastor, não do evangelista profissional, sua. E por último, seguir Jesus hoje significa que você persevera quando tudo quer te fazer parar. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, já que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos enreda, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fixando os olhos em Jesus, não nos resultados, não nos sentimentos, não na aprovação dos outros, não nas circunstâncias, em Jesus. Porque seguir Jesus não é uma experiência emocional que dura enquanto você está animado. É uma decisão que você renova cada dia, independente de como você está se sentindo. É fidelidade que persiste no deserto, no silêncio, na dúvida, na dor, na espera. É acordar segunda-feira sem vontade nenhuma e ainda assim escolher Jesus. É errar, levantar, confessar e continuar. É não entender o caminho que Deus está traçando, mas continuar andando atrás dele. Isso é seguir Jesus nos dias de hoje. Não é perfeição, é direção. É a vida inteira apontada para ele, mesmo que os passos sejam imperfeitos, mesmo que o caminho seja lento, mesmo que você caia mais vezes do que gostaria. O que ele quer não é sua performance, é você, inteiro, rendido, disponível. E quando você se rende assim, algo muda. Não necessariamente suas circunstâncias, mas você, por dentro, de um jeito que nenhuma outra coisa no mundo consegue produzir. Se inscreve no canal e ativa o sino agora. Cada ensinamento aqui foi construído para te ajudar a viver o Evangelho de verdade, não só a conhecer sobre ele. Compartilhe esse vídeo com alguém que está se perguntando o que significa ser cristão de verdade nos dias de hoje. E comenta aqui embaixo uma coisa: qual dos pontos mais desafiou você? Qual área da sua vida precisa de mais rendição a Jesus? Escreve aqui, porque nomear é o primeiro passo para mudar. Que Cristo seja real na sua vida, não como religião, como Senhor, como Mestre, como o centro de tudo que você é e de tudo que você faz.